Boa noite, irmãos. São muito bem-vindos ao canal IP de Vila Nova. Reverendo Jonas e eu vamos ter aqui 1 hora de conversa sobre cuidando do essencial. Esta live está programada já há um tempinho, faltava só alguns ajustes para nós conversarmos. Estou vendo aqui no chat vários irmãos entrando na sala, são todos muito bem-vindos. Se você tiver vontade de fazer alguma pergunta para o pastor Jonas no decorrer da live, é só escrever aqui e ter um pouco de paciência comigo, que sou meio ceguinho e sou meio lerdo com esse negócio de internet ainda, mas a gente vai tentar acompanhar e colocar a sua pergunta no ar, tá bom? Reverendo Jonas eu conheci em 1999, em fevereiro de 1999, quando eu comecei a dar aulas no SPBC. Naquela época, Reverendo Jonas era o pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova e também era professor de ética cristã lá no seminário, e a gente, então, se encontrava na sala dos professores, nas programações do seminário, e assim foi. Depois nós trabalhamos juntos por 3 anos, quando o Conselho da Primeira Igreja o convidou para ser diretor executivo do IP. Eu era o presidente do Conselho Superior, então a gente cansou de ficar até tarde da noite resolvendo problemas daquela nossa amada escola várias vezes. Enquanto isso acontecia, um efeito colateral disso, os filhos do pastor Jonas e as minhas filhas se tornaram amicíssimos. E aí nós passamos a frequentar, especialmente nós aqui de casa, passamos a frequentar a casa dele e comer aquele delicioso merengue que só a Luciana sabe fazer, né? Então, pastor Jonas foi pastor aqui em Goiânia, na Vila Nova, na União, foi pastor na PIPG, na Primeira Igreja, foi capelão no Instituto Presbiteriano Samuel Graham, em Jataí, foi pastor em Uberlândia, na Segunda Igreja, e plantador da Igreja Presbiteriana do setor sul de Uberlândia, e agora ele pastoreia em Foz do Iguaçu, no Paraná, desde 2018. Se algum dia você quiser conhecer a barragem de Itaipu, tem uma igreja presbiteriana lá, e o pastor é muito conhecido nosso, reverendo Jonas. Pastor Jonas, boa noite. Você quer remendar alguma coisa que eu falei? Boa noite, irmão. Primeiro dizer que Foz do Iguaçu é um lugar maravilhoso mesmo, né? Eu já conhecia de 30 anos atrás, né? Exatamente 30 anos. Antes eu tinha vindo uma única vez em Foz do Iguaçu, em 1988. E depois Deus me trouxe para cá 30 anos depois para ser pastor aqui. Coisas da direção e da soberania do Senhor. E acho que você não se lembra, mas eu conheci você quando você era pastor em Uruaçu. Em Uruaçu. Em Uruaçu. De repente, a minha memória é que está ficando meio pequena mesmo, Jonas. Mas realmente o nosso convívio, né, aconteceu a partir do seminário. Né? Obrigado. Nós também queremos dar boas-vindas aqui aos irmãos de Foz do Iguaçu. Já estou vendo aqui no chat alguns irmãos dizendo que a igreja de Foz do Iguaçu está presente. Muito bem, são muito bem-vindos para participar com a gente nesse momento. Pastor Jonas, nós conversamos sobre fazer uma live juntos. A intenção era a gente fazer lá em junho, por causa do aniversário da Igreja de Vila Nova, mas foi aparecendo um monte de live e acabou ficando agora para julho. E nós conversamos sobre esse tema que eu achei muito legal, que é cuidando do essencial. E algumas pessoas até falaram que acharam bacana eu colocar lá o negocinho do coração, que tem a ver com as fontes da nossa vida. Você me disse, quando nós estávamos combinando essa live, que tinha lido recentemente um livro sobre um negócio chamado essencialismo. O que é esse conceito? Você gostaria de poder explicar para nós? Sim. Esse livro ele não é um livro cristão, ele é um livro secular. Eu recebi essa indicação através de uma live que eu assisti de um pessoal lá de Campinas, e achei muito interessante, fiquei curioso, porque era um assunto que eu estava conversando com o meu conselho aqui, né? Sobre, nós estávamos revisando o nosso planejamento estratégico, e eu andei falando com eles sobre isso, né? Que nosso planejamento estratégico poderia ficar um pouquinho mais enxuto para nós nos concentrarmos naquilo que era essencial para a igreja
para que a igreja mantivesse a sua identidade e para que ela cumprisse a sua missão. Quando eu fiquei sabendo desse livro, eu li esse livro e ele foi muito bom para me ensinar ou para me despertar no coração uma, uma, uma preocupação, aquilo, perdão, melhor dizendo, né, não despertar no coração, mas para alimentar aquilo que no meu coração era só uma preocupação, talvez meio sem jeito ainda, para entender que na mordomia das coisas que Deus colocou nas nossas mãos, especialmente no que diz respeito à mordomia das coisas espirituais, né, que são as coisas essenciais. Paulo chega ao ponto de dizer que nós não deveríamos atentar para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, né? E se a gente prestar atenção, nós vamos observar que boa parte da nossa vida é gasta, muito dos nossos recursos são investidos em função das coisas, da correria do mundo, das coisas do dia a dia. Então, isso afeta a nossa vida, afeta o nosso tempo dedicado aos exercícios espirituais, afeta o nosso tempo para ser dedicado à igreja. Isso faz com que os nossos dons e os nossos talentos sejam colocados num plano inferior àqueles que Deus gostaria que nós usássemos. E isso afeta a nossa vida familiar, a maneira como nós educamos os nossos filhos, né? Às vezes educamos os nossos filhos muito mais para o mundo, né? Para aquilo que não é essencial, porque tudo que está no mundo passa, né? A Bíblia diz que Verdade. o mundo e a sua concupiscência vão passar, mas há coisas essenciais que vão permanecer para a eternidade. Então, o conceito do essencialismo, ele trata da gente ser capaz de identificar aquilo que é realmente o mais importante para a nossa vida. E, de uma maneira especial, a gente diferenciar o necessário o necessário do essencial. Ou seja, nós necessitamos de muitas coisas, né? Então, isso vai ser tema da nossa conversa mais para frente, mas quando a gente conversou, a gente falou sobre a questão de Marta e Maria, né? Qual era o grande problema de Marta e Maria? Marta não estava errada em fazer o necessário para receber Jesus da melhor maneira possível, mas ela estava perdendo o essencial, né? Talvez ela não tivesse outra chance de se encontrar com Jesus, de se assentar aos pés de Jesus, como a irmã dela tinha feito, e aproveitar aquele tempo para fazer algo que nós ansiamos fazer ainda, né? Nenhum de nós pôde se assentar aos pés de Jesus para falar com ele pessoalmente. E quando ela reclama da sua irmã, Jesus diz para ela: olha, você anda preocupada, agitada, mas só tem uma coisa necessária e você está desperdiçando ela. E a sua irmã está aproveitando, eu não vou tirar. Então, o conceito essencial, ele envolve essa ideia da gente saber separar o necessário. Isso não significa que o necessário não vai ser buscado, né? Isso está presente, por exemplo, em Mateus capítulo 6, quando Jesus diz que a gente não deve viver ansioso por nada, né? Eles não andem ansiosos por coisa alguma. E ele está falando, inclusive, das coisas mais básicas da vida. Evidentemente, Jesus não estava dizendo que nós não deveríamos preocupar com o que comer, com onde morar, o que vestir, mas ele disse que havia algo mais essencial, né? Algo que era realmente essencial, que era buscar a Deus em primeiro lugar, e aí todas as outras coisas seriam acrescentadas. Então, basicamente, esse é o conceito do essencialismo. Ok. Então, isso já nos leva a uma outra questão. Como conciliar o conceito de prioridade com as demandas naturais do dia a dia? E como aplicar isso às áreas à área das práticas espirituais exigidas do cristão? Então, essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis que a gente tenha, ou que a gente experimente como cristãos nesse mundo agitado, corrido, exigente, consumista no qual nós estamos envolvidos, né? Eu digo que é uma das tarefas mais difíceis porque, de certa maneira, nós vivemos numa cultura que nos diz o que deveria ser essencial para nós. Você está consumindo uma marca de sabonete, feliz com ela, você gosta do perfume, ela cuida bem da sua pele, ela te limpa bem. De repente você passa na gôndola do supermercado e tem lá um novo sabonete, escrito novo sabonete, né? E aí a gente fica naquela, o que eu faço? Eu compro aquele que me serve bem ou eu compro o novo, ainda que ele seja mais caro e eu nem conheça, nem saiba. Então, esse é um dilema que envolve a nossa vida todos os dias. De certa maneira, isso afeta
todas as áreas da nossa vida. Essa questão de ter muitas opções acaba trazendo confusão na hora de tomar decisões, né? E mexendo com uma área terrível da nossa vida, que é básica da maneira como nós somos afetados pelo pecado, que é a nossa cobiça. Né? A Bíblia diz que a cobiça ela é a raiz do pecado. Né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, eu vejo assim, tem muita gente que é ativista na igreja. Se você perguntar para ele, assim, ele vai em todos os trabalhos da igreja, ele sabe de tudo na igreja, mas se você perguntar sobre coisas essenciais da vida, ele se encaixa naquela declaração lá de Hebreus capítulo 5, né? Quando o autor de Hebreus escrevendo diz: eu tinha muitas coisas para dizer e algumas difíceis de explicar, mas vocês, atendendo ao tempo decorrido, quando já deviam ser mestres, ou seja, é essencial que você comece a sua vida cristã como uma criança na fé e você cresça, amadureça, aprenda, se dedique à palavra, tenha uma vida de oração, para que você tenha maturidade suficiente para ensinar outros. Mas aí ele vai dizer assim: no entanto, vocês se tornaram tardios para ouvir, né, sendo necessário que alguém ensine para vocês novamente quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, a ideia é que talvez o grande desafio que a gente enfrente, né, de fazer essa separação das coisas aí, seja nós entendermos que a prioridade máxima da nossa vida ainda não, ela sempre estará ligada àquilo que Deus quer de nós e ao que Deus espera que nós façamos para Ele. Talvez isso me ocorreu agora aqui, mas talvez se aplique àquela palavra de Paulo para os Colossenses. Né? Tudo que você fizer, né, seja em palavra, em ação, faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Paulo estava falando para servos. Né? O servo podia argumentar: Senhor, mas é necessário que eu faça tudo para o meu Senhor, eu tenho que correr e fazer tudo. Mas ele está dizendo: você vai fazer tudo para o seu Senhor quando você entender que você deve fazer primeiro para Deus. Isso, você imagina, isso afeta a nossa vida como pai, como esposo, como empregado, como patrão, como líder do ministério da sua igreja, como membro do corpo de Cristo. Né? Quando eu entender que essas coisas elas são essenciais para que eu seja de fato aquilo que Deus quer que eu seja. No entanto, a gente fica correndo atrás do vento, né? É E no verdade. final a gente perde o melhor, como Marta, né? Jesus está sentado lá na sala dela e ela não consegue perceber isso. E ela correndo com as bandejas, né? Exatamente. É. Até parece que Jesus está sendo grosseiro com ela, né? Qual dona de casa não queria se esforçar para oferecer o melhor para Jesus? Mas Eu tenho aquilo até não um, era. eu tenho até um comentário sobre isso, mas eu vou esperar duas perguntas para baixo para fazer, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, então como entender a importância de se saber o que é essencial na nossa relação com o mundo, sem que isso possa trazer perdas e danos para nós? Bom, em primeiro lugar, vamos colocar da seguinte forma. Essa decisão, né, ou essa compreensão do que é importante para nós no mundo, sem que isso traga prejuízo para nós, isso depende essencialmente, vou usar quase que redundantemente a palavra aqui, né, essencialmente do lugar que Deus ocupa na nossa vida. Né? Qual é a posição que Deus ocupa na sua vida? Porque se você, por exemplo, para fazer uma faculdade, você precisa abandonar o serviço do Senhor, se para você ter sucesso na sua carreira, você não pode assumir uma função dentro do corpo de Cristo, se para que você possa realizar os seus sonhos, né, e fazer os passeios e tudo que você sonha na sua vida, você não pode colocar os seus dons a serviço do reino, alguma coisa está errada. Então, a primeira coisa que eu digo é: a nossa relação com o mundo, ela é regulada não pelo necessário, mas pela posição que Deus ocupa na nossa vida. Quando Cristo ocupa o primeiro lugar na nossa vida, isso não significa que eu vou sair do mundo. Nós não somos defensores, né, daquela doutrina que surgiu lá na Idade Média, que dizia que para você ser fiel a Deus, você precisava se reclusar
num mosteiro, né, se esconder do mundo para que você não pudesse ser tentado. Não, nós somos filhos da doutrina de Calvino, que dizia que você devia fazer o melhor na área que você está. Aliás, Lutero dizia isso, né? Lutero dizia que você deveria... Tem uma história, se não me engano, de um sapateiro, não é isso? Em que o sapateiro vai para Lutero e pergunta para ele: o que eu posso fazer para ser um cristão melhor? Eu acho que aquele sapateiro imaginava que Lutero dissesse para ele: olha, larga tudo que você tem, vai para o mosteiro, vai virar um monge, né? E ele diz: não, faça os melhores sapatos e venda eles pelo preço mais justo. Isso é essencial para você ser um cristão, para você ser sal, luz, para que as pessoas olhem e vejam um diferencial na sua vida, para que as pessoas vejam que você é um cristão genuíno, que você nasceu de novo, que você foi transformado, que seus valores não são os valores do mundo. Porque o que dá a impressão é que Lutero estava dizendo que os sapateiros da época faziam os piores sapatos e vendia pelo preço mais injusto. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter essa consciência, né? Assim, de que é Deus quem regula isso. Mas existe um outro aspecto, né? Vamos lembrar que nós estamos colocados no mundo para servir a Deus nesse mundo, para fazer a Deus. Tem um irmão aqui da nossa igreja, um presbítero muito querido aqui da minha igreja, que ele usa uma palavra que eu gosto muito. Ele diz assim: todos nós deveríamos ser sempre intencionais naquilo que nós estamos fazendo, não importa o que você vai fazer. Por quê? Porque enquanto cristão nesse mundo, qual que é a sua... Você está aqui para quê? Qual é a função sua nesse mundo? Não é pregar o evangelho a toda criatura, fazer as pessoas conhecerem o evangelho de Cristo? Então você deveria ser você deveria ser intencional nisso, porque isso é essencial na sua vida. A maioria dos cristãos eles não valorizam isso. Eles não acham que isso seja uma coisa prioritária, essencial para a vida. Então, você vai ser um médico, seja intencional. Você é um médico, você sabe muito de medicina, pode ser um excelente médico, um grande cirurgião, ser um instrumento de Deus para curar pessoas, mas, acima de tudo, isso qualquer outro médico pode fazer, não é verdade? Mesmo um não cristão pode fazer isso. Mas você ser um médico que faz da melhor maneira o seu papel como médico e ainda serve como um instrumento de proclamação e de testemunho de Cristo, isso é algo maravilhoso. Isso tornaria a nossa atuação no mundo muito diferente. Porque nós estamos no mundo essencialmente para pregar a Cristo. Eu tenho uma expressão que eu gosto de usar de vez em quando para a igreja, que é: a nossa teologia não diz que nós estamos no mundo esperando cumprir o tempo, para pagar pecado, para cumprir o nosso karma. Né? O que impediria, por exemplo, do ponto de vista da plena regeneração que a gente defende, que no momento da minha conversão, Cristo me arrebatasse e me levasse para o céu? Nada. Então, era o mais fácil, né? Hã? Era o mais fácil, né? Era o mais fácil. Mas o propósito dele não era esse. O propósito dele é que você esteja no mundo e que você se relacione com as coisas do mundo. Que você faça o necessário, que você tenha trabalho, que você namore, que você case, que você gere filhos, que você produza, que você ganhe dinheiro. Não importa. Mas seja o que for que você estiver fazendo, o essencial é que você seja uma testemunha de Cristo. Então, quando nós mudarmos a nossa mentalidade nesse aspecto, nós não vamos ter muita dificuldade de nos relacionar com o mundo. Até porque eu não vou pôr o meu pé num lugar onde vai me atrapalhar de ser testemunha. Na verdade, eu vou lá para ser uma testemunha, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, pastor Jonas, esses 2 pontos são suficientes para isso. Sim. Só para quem acabou de entrar, nós estamos com 33 aparelhos conectados, já estamos chegando a 20 minutos de conversa. Eu estou aqui conversando com o pastor Jonas, que foi pastor da Vila Nova no passado, com muita alegria, e queria até incentivar você que está na sala com a gente, pega o link aí, coloca no Facebook, coloca no Instagram para mais pessoas virem participar conosco, divulgando essa live. Pastor Jonas, esse momento que a gente está vivendo força a gente a colocar a tal da pandemia no meio da conversa, senão parece que não está falando contextualmente, né? Então, a Igreja de Deus, historicamente, ela enfrentou, em várias épocas e situações,
momentos que a impediram de realizar a maior parte daquilo que nós fazemos hoje, ou fazíamos, né, até 4 meses atrás, no que diz respeito ao testemunho. Diante de um cenário de pandemia, como o que estamos vivendo agora, estamos muito limitados em muitas coisas no que diz respeito ao nosso testemunho individualmente. Então, individualmente, como crentes e também comunitariamente como igreja, como nós poderíamos aplicar o conceito do essencial à vida do povo de Deus? Você ouviu? Essa é uma área, é um assunto que eu gosto muito, né? Consegui ouvir. Esse é um assunto que eu acho estimulante. Vamos pensar assim, como foi que a igreja nasceu? Se a gente comparar a nossa igreja atualmente, do século XXI, com a igreja lá do primeiro século, a maior parte das coisas que nós temos hoje, eles não tinham lá. Eles não tinham templo, eles não tinham microfone, não temos nada. No entanto, eu creio que poucas vezes, ou talvez nunca, Estamos passando aqui por um está pouco de instabilidade. dando uma Pastor Jonas, travou aqui para mim. Opa, deu uma caída aqui. Vamos aguardar só um pouquinho até você se restabelecer. Opa, parece que voltou. Voltou. Isso. Repete aí de novo que eu não ouvi quase nada. Tá. Então, eu estava dizendo assim, se nós compararmos a igreja do século XXI com a igreja do primeiro século, nós não temos praticamente... Aliás, eles não tinham praticamente nada do que nós temos hoje. E, no entanto, hoje nós temos uma enorme dificuldade. Por exemplo, eu fico pensando que se, por alguma razão, um crente sai daqui, ele é transferido por causa do trabalho para uma cidade, num outro lugar, chega lá e ele não acha nenhuma igreja, nós devíamos agir exatamente como a igreja primitiva. Não, as pessoas ficam paradas no tempo, né? Elas não... Por quê? Aí você diz para ela, fala assim, não, porque aqui não tem uma igreja. Ou então porque aqui a igreja é muito pequena. Aqui não tem o pastor. Né? Eu não sei se você sabe, eu estou escrevendo um livro sobre a história da IPB em Goiás, né? Sim. Em 1946, quando a Vila Nova foi fundada, assumiu aqui o campo o reverendo David Lee Williamson, um grandão que jogava futebol americano nos Estados Unidos e deixou o sucesso do futebol americano para vir plantar igrejas aqui em Goiás. Quando ele assumiu o trabalho da primeira igreja aqui em Goiânia, a primeira igreja, ele tinha que administrar 50 pontos de pregação. Às vezes ele saía para pregar, ficava quase 3 meses fora, plantando igrejas, visitando pessoas. Ele colocava uma garrucha no ombro, uma espingarda, levava 4 cachorros perdigueiros, um diácono, um presbítero, 2 evangelistas, e ia a pé, caçando codornizes até chegar no próximo ponto de pregação. Lá em Rubiataba, eu li no livro de Atas que em 1949 ele foi fazer uma visita lá, e aí eles escreveram o seguinte no livro de Atas, no dia da organização da igreja. À medida em que as codornizes diminuíam nos campos, o número de membros aumentava na igreja. Então, 50 congregações, e hoje, quando a gente fala de plantar 2, o pessoal quase que perde o cabelo da cabeça, né? Deu uma travada aqui, lá, de novo. Tá voltando. Vou mudar de lugar aqui para ver se melhora. Tá ok. Talvez seja a minha conexão aqui. Tá bom. Enquanto o pastor Jonas está falar, mudando de lugar, nós estamos conversando sobre a questão do essencial, de saber valorizar aquilo que é mais importante, de colocar em ordem a nossa vida de acordo com a nossa relação, em primeiro lugar, com Deus. E muitas vezes nós confundimos aquilo que é necessário, aquilo que é desejável, com aquilo que é essencial, que é o mais importante. Então, o pastor Jonas está aqui agora respondendo a respeito de como que nós podemos tratar dessa questão do essencial
no que diz respeito a essa pandemia que limitou muito a igreja, e às vezes nós perdemos de vista que houve épocas no passado em que a igreja esteve em situações de muito maior limitação que a nossa, e atravessou, e cresceu, e foi uma benção. Dá para continuar, pastor Jonas? Sim, eu mudei de lugar aqui, eu vou colocar o fone, porque a Ok, Luciana está numa reunião de oração ali com as mulheres da igreja, para a gente não misturar os assuntos. tá bom. Ah, ela está dizendo aqui que terminou a reunião dela, então podemos continuar. Então tá ótimo. Então, e isso que o irmão está contando é uma realidade. Foi assim que a maior parte das igrejas brasileiras nasceram, né? Outro dia eu gravei para a tia Júnia Eliane, né? Um pequeno vídeo para ela contar lá para as crianças da Maranata a história de como o evangelho chegou na minha família materna, né? Eu já contei isso para você deve se lembrar, né? Com o pastor Salley e a dona Sara, né? Quando foram para a região de Jataí, eles montavam no cavalo o casal, os dois, né? E saía procurando fazenda, não era seguindo estrada, não. Era andando no mato, chegava no rio, tinha que achar um val para atravessar. Num desses vals, o cavalo molhou todas as bíblias, né? Estavam dentro dos alforjes, e eles precisaram parar na fazenda do meu avô. Foi a primeira semente do evangelho que caiu lá. Hoje, você diz assim, pessoal, vamos fazer um trabalho evangelístico, nós vamos alugar um salão em tal lugar, o pessoal pergunta, mas tem ar-condicionado? Tem. Ora, essas coisas não são essenciais. Você não precisa ter nada. Para você cumprir a sua missão, não é, como cristão, para que você seja um verdadeiro dispenseiro dos mistérios de Cristo, você só precisa ter Cristo no coração e conhecimento do Evangelho. Só isso. Então, eu acho que esse momento de pandemia está sendo uma disciplina de Deus para nós. Eu digo até para mim, eu estou descobrindo meios novos pelos quais eu posso exercer o meu ministério, eu posso pregar o evangelho, eu posso expandir, né, a maneira como a mensagem de Cristo chega ao maior número de pessoas. Mas a igreja, né, e quando eu falo igreja, agora estou falando das pessoas da igreja, né, as pessoas também precisam descobrir isso. Por exemplo, o irmão acabou de dizer aí, né, que cada um pode pegar, por exemplo, num momento como esse, e espalhar pelas suas redes sociais, né, aquilo que nós estamos fazendo aqui. O poder multiplicador disso é imenso. Mas, assim, nós temos uma facilidade de multiplicar bobagens, memes e outras coisas que não são essenciais. Mas temos uma enorme dificuldade de sentar e planejar o essencial para que o Evangelho de Cristo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, quando nós entendermos isso, né, e eu creio que Deus está nos fazendo passar em parte por essa situação da pandemia, para nos ensinar um pouco isso, é mostrar que a igreja tem muita coisa que é útil, ela é necessária, mas não é essencial. Se um dia nós não tivermos nada, se nós não tivermos templo, se nós não tivermos microfone, não tiver aquele louvor bonito, com muitos instrumentos, com toda a tecnologia que nós temos no nosso tempo, se nós não tivermos nada disso, ainda assim, nós vamos continuar sendo igreja. Né? Outro dia a pessoa disse assim, não tem jeito, não tem jeito da igreja ser igreja sem ter escola dominical. Gente, a escola dominical, ela é uma bênção, é um instrumento de Deus, mas ela é um recurso que apareceu para a igreja muito tempo depois, com Robert Hicks. Né? 1780. Exatamente, século XIX, Final do né? século XVIII, né? Então, Finalzinho do século XVIII. Mas nós achamos que se não tiver aquele formato, se não tiver daquele jeito, as coisas não vão funcionar. E esse momento da pandemia está nos ensinando, para mim, algumas coisas essenciais. Primeiro, que eu continuo precisando da igreja. A igreja continua sendo essencial. Os crentes verdadeiros, eles não vão se tornar desigrejados por causa da pandemia. Pelo contrário, eles vão sentir falta da igreja, porque eles sabem que viverem em comunidade, como corpo de Cristo, faz parte da essência do que é ser igreja. Segundo, eles vão descobrir novas formas de pregar o evangelho, de serem testemunhas de Jesus. E isso é
uma realidade. Obrigado, amor. Terceiro lugar, eles vão descobrir que as práticas espirituais individuais, que são tão essenciais quanto o culto de domingo e a escola dominical e o estudo bíblico do meio da semana, elas devem acontecer independente de você ter acesso à igreja. Mesmo que você não tenha acesso à igreja, você vai continuar tendo a sua vida devocional, o seu culto doméstico, você vai continuar orando, você vai continuar buscando ao Senhor, porque essas coisas são essenciais. Então, pode mudar o cenário, a pandemia está mudando o cenário, mas a pandemia não vai destruir a igreja de Jesus porque ela é essencial, ela faz parte dos propósitos de Deus para esse mundo. Amém. Segundo, né, ela não vai destruir o anseio pela pregação do evangelho. Quando surgiu a primeira perseguição lá em Jerusalém e aqueles primeiros cristãos foram mandados por todos os lugares daquela região lá do Oriente Médio, igrejas se multiplicaram. Quem sabe Deus vai fazer alguma coisa parecida com isso no nosso tempo. E terceiro, nós vamos descobrir que práticas espirituais, não é, importantíssimas da minha vida devocional, elas devem acontecer independente da igreja. Ainda que a igreja seja super importante, eu preciso dessas coisas na minha vida. Né? Eu preciso entrar no meu quarto em secreto, que o meu pai que me vem em secreto vai me abençoar e vai ouvir a minha oração. Eu preciso me debruçar sobre a Bíblia e ler a Bíblia sabendo que ela é alimento espiritual para mim, que ela é exortação de Deus para a minha vida, e que ela é e continua sendo um único meio de revelação pelo qual Deus trabalha para o crescimento do seu povo. Eu posso olhar para a natureza e saber que existe um Deus, mas se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso da Bíblia. Eu não vou fazer isso só olhando para o céu e contemplando as estrelas. Então, eu acho que essas coisas fazem parte do essencial para a nossa vida. Então, pastor, eu acho que a gente pode agora descer para alguns textos bíblicos e tecer alguns comentários a partir deles. Nós já adiantamos a conversa sobre Marta e Maria, né? Lá de Sim. Lucas 10, capítulo 10, versículo 39 e 42. E ali naquele relato da narrativa de Lucas sobre Marta e sobre Maria, Jesus está sendo hospedado. Marta, querendo hospedá-lo bem, ela comete ali alguns deslizes que o Senhor Jesus pontua e salta aos olhos 4 palavras que definem as preocupações de Marta. Ela está agitada, ela está ocupada, ela está inquieta, ela está preocupada. Na sua visão pastoral, já bem experiente, o que essas palavras, agitação, ocupação, inquietação, preocupação, tem a ver com essa questão de cuidar do essencial? É possível a gente hospedar bem uma pessoa e manter em alta todas as nossas preocupações quanto a essa hospedagem, por exemplo? Sim, eu não vejo nenhuma dificuldade com isso, né? Como eu mencionei agora há pouco, Jesus não estava criticando Maria por ser uma boa dona de casa. Se o que estivesse... perdão, Marta, né? Se o que estivesse em discussão ali fosse realmente a quem era a melhor dona de casa, talvez ela tivesse ganhado o elogio. Mas a questão ali era o que era mais importante naquele momento. O que a gente pode conjecturar aqui, olhando para aquela cena, haveria tempo para elas fazerem aquilo que ela estava querendo fazer, correndo, agitada, preocupada, não é? De um lado para o outro, andando de um lado para o outro. Haveria tempo para isso. Mas ela deveria ter priorizado aquilo que é mais importante. Eu penso que, por exemplo, quando nós falamos sobre a questão da hospedagem, é tão bom hospedar pessoas. A Bíblia diz que nós devemos praticar a hospitalidade. Isso faz parte da nossa vida. Mas pense bem, no caso lá, Marta e Maria estavam hospedando o Senhor Jesus, o Redentor estava na casa delas. Elas não podiam perder essa oportunidade. Mas quantas pessoas passam pela nossa casa sem que nós tenhamos a percepção do valor da presença daquelas pessoas na nossa casa, mais do que para servir a elas um prato de comida gostoso, ou uma mesa bem arrumada, ou uma cama confortável? Essas pessoas podem passar pela nossa casa, ganhar todas essas coisas e irem para o inferno, sem que você tenha dito para ela nada do amor de Deus. Então,
A questão não é, vamos pensar aqui, quando nós tratamos do essencial aí, olhando para essa cena de Marta e Maria, nós não estamos colocando as coisas em competição. Jesus não estava dizendo que uma coisa deveria ser negligenciada em função da outra. Mas Jesus estava propondo para ela que ela deveria estabelecer prioridades. E aquela prioridade naquele momento era mais importante. Né? É interessante, né, pastor Jonas, como quando nós perdemos de vista essa questão da prioridade, do essencial, às vezes a gente nem percebe ali no texto, mas ela parece que fica até magoada com Jesus e repreende Jesus, porque Jesus não repreendeu Maria. Né? Exatamente. Então, em vez de tratá-lo bem, ela acaba o tratando mal. Né? Por ela não estabelecer as prioridades corretas, ela acaba não sendo uma boa hospedeira. Ela trata mal o seu hóspede. Né? O senhor não se importa? Né? É. Ou seja, ele não era responsável por isso. Né? Ele era um hóspede. Né? Então, exatamente. Isso é sério. Né? Isso mostra como a gente deve cuidar, como nós devemos cuidar das nossas prioridades. Né? Isso vale para a hospedagem, mas vale para outras coisas. Né? Vale para o nosso trabalho. Eu lembro que há uns anos atrás um irmão me contou uma história interessante. O nosso presbitério ou sínodo aí da nossa região, não lembro quem foi, que fez umas bíblias, uns Novos Testamentos. Não sei se você se lembra disso. Personalizados, bem bonitinhos. E as igrejas receberam isso, né, partilharam desse material. E ele tinha um chefe muito difícil, muito ruim esse irmão. Muito complicado, um cara amargo, um cara sem educação, ruim. Né? E aí, ele tinha vontade de dar um Novo Testamento para aquele homem, não tinha coragem, porque não achava a hora, não achava espaço no mau humor daquele homem, nas exigências daquele homem. Depois de uma reunião terrível, dizer que terminou aquela reunião, e ele pensou assim, nossa, eu acho que eu vou pedir demissão, eu não aguento mais ficar aqui nesse negócio. Eu tenho que pedir demissão. Mas aí ele lembra que na pasta dele está aquele Novo Testamento. E aí ele resolve, bate na porta do chefe dele e falou para ele, chefe, eu posso falar com o senhor um pouquinho? E o cara já respondeu, disse, olha, se você vem falar sobre a reunião, eu não quero nem saber, vocês cumpram as metas de vocês, eu não quero nem saber, se virem. O cara falou até uns palavrões para mim. Ele falou, não, chefe, eu na verdade queria te dar um presente. Queria te dar, né, esse presente aqui, é um Novo Testamento, né, para que você possa ler, para que você possa aprender mais a respeito das coisas de Deus, do amor de Deus para a sua vida. Ele falou que aquele homem agressivo começou a chorar. Ele começou a chorar, literalmente. Né? Pegou aquele Novo Testamento, segurou na mão e disse, olha, eu não sei nem o que dizer, porque a minha vida está um inferno. Eu estou me separando da minha mulher, eu estou cheio de dívidas, eu estou irritado, eu não aguento mais trabalhar nessa empresa. Quer dizer, o mesmo sentimento que ele tinha, o chefe dele também tinha. Eu não aguento mais trabalhar aqui nessa empresa. Tal. E aquilo abriu espaço para que ele pudesse conversar com aquele homem, orar com aquele homem, falar de Jesus para aquele homem. Então, nós temos que ter a atenção, né, naquilo que é prioridade. E lembrar, né, nosso Deus é soberano. Nós falamos tanto de um Deus soberano e nos esquecemos. Então, achamos que nós não podemos abrir mão do nosso tempo para poder fazer alguma coisa útil, né? Vamos usar o exemplo de Marta. Marta não podia parar de fazer o trabalho dela como se aquilo fosse essencial, né, para a presença de Jesus na vida dela. Não, ela estava ganhando o presente da graça de Deus. Jesus estava ali na casa dela. A gente acaba dizendo assim, não posso tirar do meu tempo, não posso tirar do meu dinheiro, não posso tirar dos meus recursos, né, porque eu tenho que fazer, eu tenho pouco tempo para fazer isso. Então, Marta é um grande exemplo para nós, né? Eu creio que Marta é um exemplo para nós nisso. Um comentário que a gente poderia fazer, caso alguém dissesse assim para nós, como que eu posso me quedar aos pés de Jesus se há tanto por fazer? Né? Como que nós podemos, à luz desse conceito de estar aos pés de Jesus, escolher a melhor parte, ou a boa parte, como Jesus diz para Marta, e
enquanto que a gente tem aí pelo mundo afora, onde a gente trabalha, essa ideia de que a gente tem que fazer, buscar a excelência, ter um compromisso com a excelência. Essa questão de ter um compromisso com a excelência é a mesma coisa de buscar as coisas excelentes, lá de Filipenses capítulo 1, versículo 10. O que você diria sobre isso? Olha, em primeiro lugar, vamos nos lembrar, esse é uma questão que envolve, é um desafio para a nossa fé. Vamos nos lembrar que qual de nós tem a capacidade de fazer o excelente? Jesus diz que o melhor que nós podemos oferecer é só, aliás, Isaías, né, diz, né, que o melhor que nós podemos oferecer não passa de imundícia, de trapo de imundícia. Eu não consigo fazer o excelente. Mas, lembrando lá da palavra de Paulo, também lá em Filipenses, Paulo diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Quando as prioridades estão alinhadas corretamente, a excelência ela não procede do meu esforço pessoal. Ela não procede da minha capacidade inata. Eu não tenho essas coisas. Mas Deus é capaz de realizar em mim tanto o querer o excelente, não me contentar com menos do que o excelente. Primeiro porque eu estou fazendo primeiro, ainda que eu esteja fazendo para hospedar alguém na minha casa, eu estou fazendo para Deus. Antes de tudo, para Deus. Mas eu também não tenho a capacidade de realizar. Não sou bom nisso. Eu sinto isso, eu sei que o irmão também. Às vezes nós nos esforçamos tanto, não é? Preparando um sermão e nos preparamos para poder fazer. E no final você olha e fala assim, puxa vida, mas que miserável que você é. Né? Você é só um miserável. E você sai da igreja, às vezes, arrasado. Mas você não teve nem a percepção, né, suficiente para ver que Deus era capaz de usar as suas limitações nisso. Então, eu penso que uma maneira de nós fazermos isso, e ainda pensando, né, na questão do essencial relacionado ao excelente, porque se o nosso Deus é santo, perfeito, justo, não cabe para ele menos do que isso. Sempre nós vamos ter que fazer para ele o mais excelente. Ainda correndo o risco de pecar com isso. Mas eu me lembro de um detalhe muito importante, né? É que é Deus quem atua em nós para que nós sejamos capazes de fazer o excelente. Então, se Deus... Aí é meio que a gente volta outra vez em alguma coisa que nós falamos lá atrás, né? Isso depende muito do lugar que Deus ocupa na sua vida. Quer dizer, eu não acho que você sendo, por exemplo, uma dona de casa, você vai querer fazer pior, não é, do que uma mulher não cristã. Eu não acho que você sendo um funcionário ou dono da empresa, você vai querer fazer pior na sua empresa do que um incrédulo. Não, Deus atua na nossa vida e nos capacita a fazer sempre o melhor. Então, quando Davi, né, escrevendo o Salmo 37, ele diz que nós devemos nos agradar do Senhor e ele satisfará os desejos do nosso coração. Né? Aí eu me lembro, né? Eu junto esse texto lá do Salmo 37 com o conceito de Paulo, né? Que a gente seja capaz de aprovar as coisas excelentes. Como é que eu faço isso? Quando Deus estiver no primeiro lugar na minha vida. A lente, né? A cosmovisão depende do espaço que Deus ocupa no meu coração e na minha vida, nos meus valores, nos princípios que conduzem a minha história, a minha vida. Ao mesmo tempo, o verso seguinte lá do Salmo 37 é significativo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair o teu juízo, né? Ou seja, você vai de alguma forma sobressair não por você, mas porque Deus agiu em você e através de você e porque ele ocupa o primeiro lugar. Ok. E você lembra de Eclesiastes 9:10? Tudo que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Como é que você vê isso dentro do que nós temos conversado até aqui? Bom, Eclesiastes é um livro curioso, né? Porque
quando a gente olha para Eclesiastes, eu até estou começando a expor Eclesiastes agora, nas quintas-feiras, no meu grupo de estudo bíblico, né? Eu vi uma propaganda essa semana de um pastor lá de São Paulo. Eclesiastes não Eclesiastes para os fortes, é o tema dele. Olha só, o meu é do pessimismo à esperança. Porque quando você começa a ler Eclesiastes, é um pessimismo só, a vida é totalmente vazia, é muito ruim, na verdade. Então, de que maneira que você vai poder empenhar todas as suas forças para fazer o melhor? E é exatamente a mudança de foco, né, do autor de Eclesiastes ali, é que vai nos ajudar a entender isso. Quando você olha a vida na perspectiva desse mundo, você está perdido, você não tem, né, você não tem nada o que fazer. É mais ou menos o que Paulo diz lá para os Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Se a nossa esperança em Cristo limita apenas a essa vida, ou então Davi, no Salmo 39, ele diz, o homem ajunta tesouros, né? E nem sabe quem os levará. De que adianta você, então, se esforçar para poder fazer bem feito, ou para poder fazer o melhor, ou para buscar o essencial? Eu penso que quando nós analisamos essa questão, nós, de novo, voltamos para um aspecto muito importante, que é a nossa relação com Deus, né? Eu não sei se nós podemos ter a capacidade, aliás, eu não sei não, eu tenho certeza, nós não temos essa capacidade. Né? Faz conforme as suas forças. Tem hora que eu não tenho força nenhuma para poder fazer, mas há outros momentos, vamos lembrar, a gente deixa de fazer achando que não tem nenhuma capacidade, nenhuma condição. Quando você diz assim, eu não posso fazer porque eu não tenho condição, eu não vou assumir isso na igreja porque eu não posso fazer, eu não vou fazer esse serviço porque eu não tenho essa capacidade, eu não prego porque eu não tenho... Nós reduzimos a nossa capacidade e nos esquecemos que quando você reduz a sua capacidade, você está dizendo que não é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar. Paulo, quando ele escrevendo lá aos Filipenses, ele fala sobre a questão de como ele aprendeu a viver, né, contente em toda e qualquer situação, ele trata exatamente dessa questão. Paulo tinha que fazer o que estava nas mãos dele conforme as forças dele. Tem hora que ele estava preso, outra hora ele estava sendo perseguido, outra hora ele estava sendo honrado. Mas o fato é que ele sempre tributava isso ao fato de que era Deus quem efetuava todas as coisas na vida dele. Então, a palavra dele, lá no verso 3 do capítulo 4, é tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo bem, eu não tenho nada, não sou ninguém, mas eu posso fazer, dentro daquilo que eu tenho, eu posso fazer. Tem aquela história muito bonita que o reverendo Ronaldo Lidório conta, daquela expedição que ele fez lá no Amazonas, viajou não sei quantos dias, depois de barco, depois entrou na mata, não sei quantos dias caminhada, porque eles queriam chegar no lugar onde tinha um povo que eles queriam alcançar. Quando chegaram no lugar, ia ter um culto, estavam preparando o lugar para um culto. Eles, mas como assim? Quem foi que falou de Jesus para vocês? Foi, eu não lembro se era o seu Zé ou o seu João, né? Que mora Seu ali José. na beira do rio. Seu José, né? Que mora ali na beira do rio. Ele disse, eu quero conhecer esse homem. E é curiosa a reação que ele diz que aquele homem teve, né? Porque aquele homem olha e diz, agora finalmente tem um missionário na minha casa, né? Missionário de verdade, ele falou. Um missionário de verdade, né? Mas, na verdade, aquele homem, nas limitações dele, ele fez o melhor para o Senhor. E quem torna efetivo isso é Deus. É a mesma coisa de Paulo falando para os coríntios, né? Vocês estão achando aí que Apolo é melhor, que Pedro é melhor, que Paulo é melhor? Um vem, lança semente, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, ainda que as suas forças sejam pequenininhas, você pode fazer. E quem vai tornar isso, quem vai dar isso um efeito produtivo, eterno, é Deus. Confia no Senhor, né? Confia no Senhor. Né? Você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus está aí para capacitar você com tudo que você precisa, com dons, com talentos, né, especiais para o serviço do reino. Mas nós somos tão pequenos e tão limitados que a gente acha que você precisa adquirir forças por si mesmo para que você possa oferecer. Então... A palavra de Deus deixa bem claro para nós que
olhando ali do prisma de Eclesiastes, que se a gente não tem o temor de Deus, que é a conclusão do autor de Eclesiastes, ou a gente descamba para o hedonismo, achando que o prazer assume o lugar do equilíbrio, não é? Ou a Exatamente. gente descamba para o cinismo, não vale a pena crer em nada, não vale a pena buscar nada, não vale a pena ter prazer em nada. Enquanto que o autor do Eclesiastes diz que a suma, né, o resumo de tudo é teme a Deus. Exato. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz lá o Salmo 111, versículo 10, se eu não me engano. Né? Exato. Você estava falando sobre essa questão de Deus nos dar forças, e eu me lembrei de um pequeno trecho de um sermão de um pastor lá dos Estados Unidos que eu ouvi há 2 semanas atrás. Ele fez um sermão sobre o que acontece depois de um período de isolamento social na vida de alguns personagens bíblicos. E aí ele cita o exemplo de Moisés, que teve aquele isolamento social lá no deserto. Ele trabalha a vida de José, que ficou vários anos na prisão, né? A vida de Paulo, os períodos que Paulo passou preso e o resultado em cartas, em orações, no crescimento da obra missionária que redundou tudo isso na igreja posterior. Pedro, que ficou preso, isolado ali em Atos capítulo 12, e de repente Deus faz uma obra maravilhosa tirando-o da prisão, e a palavra de Deus diz que a igreja estava em oração, e houve um enchimento do Espírito após a saída dele. Então, a gente pode ter muita expectativa positiva se nós, nesse período de isolamento social, entendermos que isso vem de Deus e não vem somente para nos castigar, mas vem também para nos treinar, né? Nos treinar para viver um novo tempo de consagração para Ele e que isso pode nos ajudar a ter foco. Essa questão de prestar atenção no essencial, talvez Deus mexendo no maquinário ali para ajustar o foco. A gente coloca o foco em coisas que chamam a atenção, em, em, em festivais pirotécnicos, né? A igreja pode isso, a igreja pode aquilo, a igreja faz aquilo outro, e de repente Deus nos coloca numa situação de quase que sem poder fazer muita coisa, para mostrar que de fato não somos nós que fazemos, mas é Ele que faz através de nós e principalmente Ele que faz em nós, né? Nós estamos na presença dele, nós estamos à disposição dele, e não é ele que está à nossa disposição para fazer o que a gente deseja, mas nós é que estamos à sua disposição para fazer o que ele quer, e a Bíblia mostra que Deus é bem focado, é bem intencional, ele está nos conduzindo para um ponto importante e climático na história, que é a volta do seu filho, com poder e muita glória, e a gente sabe que aquele dia vai ser o dia da nossa maior alegria, não é mesmo? É verdade. E uma coisa interessante que você falou, eu gostei da figura que você usou, né, de Deus estar ajustando o foco, né? Prestar atenção naquilo que é essencial nada mais é do que você ajustar o seu foco naquilo que realmente é importante, né? Então, se você pensar em Marta estava totalmente sem foco, ela estava agitada, ela estava sobrecarregada, ela estava nervosa e ela estava lembrando que tinha muita coisa para fazer, mas ela não estava pondo foco naquilo que era essencial. E Jesus chama ela para o foco, né? Jesus coloca ela no foco. Então, realmente é uma coisa que assim eu percebo que as igrejas vão ter, né, elas vão ter essa grande oportunidade. E nós, como povo da igreja, né, como povo, como a verdadeira igreja, vamos ter individualmente essa oportunidade de ajustar o nosso foco e enxergar aquilo que é mais importante, lembrando que Deus nos capacita com forças para enfrentar essa situação, né? Verdade. Forças para... Eu conversando outro dia com os casais da nossa igreja, eu estava falando sobre isso. Eu não entendo, né, por que alguns casais têm tanta dificuldade de viver junto. Já viu a quantidade de meme que tem falando sobre isso na internet? Que a pandemia vai fazer com que aumente os divórcios, né? Que ninguém, eu vou descobrir que a minha mulher conversa até bem, né? Eu nem sabia que ela falava. Essa
essa pandemia vai nos dar a oportunidade, inclusive, esse isolamento social, de conviver com o nosso cônjuge, né? De perceber o quanto é bom conviver com o nosso cônjuge. Você imagina, tem pais que nem estão junto com os filhos, né? Vive o tempo todo, né? Eu sempre penso nisso, né? Quando eu li o livro, eu pensei muito nisso, né? Assim, a figura de um pai que, na preocupação de trazer o necessário para casa, ele se ausenta completamente da vida da família. Ele não convive bem com o seu cônjuge, ele perde o sacerdócio com os seus filhos, ele não consegue ter a alegria da convivência, da comunhão familiar. Então, Deus precisa nos dar força nesse momento, inclusive para romper com algumas coisas e dizer, não, eu posso ter limites, eu posso viver com menos, né? Eu posso viver de forma mais simples, mas com mais comunhão, né? Do que eu correr atrás do vento, como diz Eclesiastes. Pastor, nós estamos chegando a 56 minutos de conversa. Agora que a conversa está começando a ficar boa, né? Pois é. A hora de sair aquele cafezinho com o pão de queijo, né? Mas. Quem sabe a hora que você vier visitar a gente aqui? Nós, como diz aquele personagem do desenho animado Shurek, tá na minha lista. Eu estive lá em Gramado recentemente, quase que eu virei o volante na sua direção. Depois que eu vi que era 650 quilômetros, eu desisti. É longe. Esse Mas, Brasil é muito grande. pastor, eu acho que seria bom a gente terminar com uma palavra sua. Você foi pastor da Vila Nova, você conhece muita gente. Eu estou observando aqui no chat, a Luciana está fazendo a feira aqui de oi, olá, saudade de você, abraço, né? Ela está fazendo uma reunião à parte aqui no chat aqui com os irmãos, matando a saudade. Mas a Vila Nova completou 74 anos de fundação mês passado. Você já foi pastor lá, você conhece bem a igreja. Que recado pastoral você daria para uma igreja como a Vila Nova nesse período? Nós estamos vivendo o clímax da pandemia aqui em Goiânia nessas 2 últimas semanas. O que você diria como pastor para essa igreja que você conhece, que você ama, que também te conhece, te ama, que está todo mundo dizendo aqui saudade, 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 e a palavra-chave aqui no chat. O que você diria para nós? Sim. Bom, primeiro, a saudade é grande mesmo. Assim, a Vila Nova foi uma igreja muito importante na minha vida e a ligação que eu tenho com a Vila Nova, com irmãos da Vila Nova, ela é muito, muito profunda, né? Porque eu amadureci meu ministério na Vila Nova. Eu cheguei na Vila Nova e eu estava no meu 5º ano de ministério. Eu era solteiro ainda, a Vila Nova me viu casar, viu meus filhos nascerem. E então, assim, a nossa ligação com essa igreja é muito especial, muito querida. Olha, talvez o recado que eu queira dar para os irmãos da Vila Nova seja o mesmo recado que eu tenho dado para a minha igreja aqui, né? Primeiro, lembre-se que o essencial para ser igreja não está ligada à instituição nem ao templo. O essencial para sermos igreja está ligado no seu compromisso com Deus, naquilo que você tem do seu relacionamento com Deus. Então, a minha palavra, em primeiro lugar, não deixe a pandemia afetar isso. Aproveite esse tempo para reforçar suas práticas espirituais, na oração, na leitura da palavra, na leitura de bons livros, né, de gente firmado genuinamente na palavra. Mas aproveite esse tempo, né? Veja nessa pandemia, nesse tempo de isolamento social, uma oportunidade que Deus está nos dando de entendermos que podemos ser igreja o tempo todo, em qualquer lugar. Talvez isso é uma coisa que a gente sempre falou, né? Que o nosso culto deve continuar quando termina o culto da igreja. Ele não deve começar, né, com o prelúdio e terminar com o pós-lúdio, né? Aliás, é uma coisa que eu aprendi com o senhor, né? O pós-lúdio serve para nos lembrar que Deus já estava sendo adorado antes de nós chegarmos lá na igreja. Aliás, o prelúdio, né? E o pós-lúdio para lembrar que Deus vai continuar a ser adorado. E nós estamos tendo nós estamos o tempo todo fora da igreja. E devemos nos lembrar que Deus precisa ser honrado, adorado, honrado, né, com a nossa vida. Então,
valorize a sua vida com Deus. É isso que nos faz igreja, né? Aquilo que Cristo fez por nós na cruz foi suficiente para nos garantir ligado à igreja de Jesus pela eternidade. Não vai ser uma pandemia que vai interferir com isso. Segundo, valorize a igreja. Eu acho que nós estávamos vivendo uma situação tão cômoda que a gente ia para a igreja se a gente quisesse. Agora não, agora é tempo de ter saudades da igreja, né? É tempo de colocar em prática, né? Aquilo que a gente sempre experimentou quando a gente lia os Salmos, né? Os Salmos dizendo como a corça suspira pelas águas, assim eu suspiro por ti, né? Ainda que o texto lá esteja falando, né? Ainda que o texto esteja falando da nossa relação direta com Deus ali, mas é a ideia de não poder ir ao templo, né? De não poder estar com o povo de Deus. Então, valorize a igreja. Cristo instituiu a igreja como ela é, com uma razão. Não coloque a igreja num patamar das coisas não essenciais. A igreja é essencial para a nossa vida. Nós vamos viver igreja na eternidade. A eternidade não vai pôr fim à igreja. A igreja, ela existe. Eu gosto muito da maneira como a nossa teologia descreve, né? A igreja existe visível e invisivelmente. Então, valorize a igreja. Né? Enxergue a igreja como algo muito importante. E se prepare para poder servir a igreja naquilo que é essencial para a igreja, que é o bom desempenho dos seus dons, dos seus talentos. Coloque em prática Efésios capítulo 4, né? Quando Paulo diz que a igreja ela vai efetuar o seu próprio aumento de si mesmo quando estivermos todos ligados pelas juntas, né? Pelo amor, pelo vínculo da perfeição. Então, valorize a igreja, né? Cuide de você, né? Esses são os dois conselhos que eu quero dar. Cuide de você, nas suas práticas espirituais, no seu cuidado com a sua vida devocional, mas valorize a igreja, porque esse tempo vai passar. E quando esse tempo passar, talvez a gente volte para a igreja, para o culto e para a realidade da igreja institucional de uma maneira diferente, de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais missionária, né? De uma maneira mais intencional, de uma maneira mais evangelística. Então, valorize a igreja também de Jesus. Amém. Pastor Jonas, eu quero agradecê-lo por ter aceito esse convite, para a gente ter esse momento de 1 hora de conversa. Eu estou olhando aqui no chat, já estou vendo quase surgindo aqui um intercâmbio entre a igreja de Vila Nova e a Foz do Iguaçu ano que vem, que a Luciana está costurando uma viagem aqui com o pessoal. Eu vou me inscrever nessa, viu? Eu não Vou sou deixar um pastor pentecostal, filhar mas aqui eu e vou tomo lá. posse, viu, irmão? Então, para você que está nos acompanhando aqui, essa live vai ficar gravada no canal IP de Vila Nova, no YouTube, estará acessível. A partir de amanhã ela aparecerá no canal e você poderá assisti-la novamente ou compartilhar com alguém se você achou que foi uma benção. Se você gostou dessa nossa conversa, foi edificante para você, não esqueça de dar o seu like aí, isso ajuda o nosso vídeo a ser mais divulgado dentro do YouTube. E nós aqui na Vila Nova estamos naquela campanha para alcançar 1.000 inscritos no nosso canal, a fim de poder ter, por parte do YouTube, a liberação para fazermos transmissões também por tablets e smartphones. Hoje nós só podemos fazer via PC, então a gente tem que estar numa base presa, não podemos fazer andando pelo caminho, só quando tivermos 1.000 inscritos no nosso canal. Participe com a gente, inscreva-se no nosso canal. Se vocês têm um canal aí também em Foz do Iguaçu, manda um link para a gente incentivar o pessoal da Vila Nova a se inscrever lá e crescer o número de inscritos nos canais das igrejas presbiterianas pelo Brasil afora. Pastor, é sempre bom estar com você, conversar. Manda o nosso abraço ao Jonas Júnior, ao Jonatas, né? Nossas meninas também têm muita saudade deles. E uma hora a gente se encontra, não assim virtualmente, mas de viva voz. Muito obrigado, nós estamos encerrando. Muito obrigado, irmão. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Grande abraço para a sua família, para as suas meninas também. Um abraço carinhoso e querido para todos os irmãos da Vila Nova que estão aí nos acompanhando. Deus abençoe muito a vida dos irmãos e que o Senhor nos dê a oportunidade de estarmos juntos, se Deus quiser,
e assim ele permitir. Muito bom, Amém. muito obrigado, pastor. Até mais, estamos fechando. Até mais, boa noite. Boa noite.